Vossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23. Maravilhoso. Carta do apóstolo Paulo na igreja de Coríntios, capítulo 11, o versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Faz exercício da oração. Eu e minha casa. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite, ó Pai, entramos diante da Tua casa, diante do Teu altar, e apresentamos, Senhor, todos esses pedidos que foram apresentados diante do Teu altar. Entra com a providência, Senhor. Traz a cura, traz o milagre, traz a salvação, traga a libertação. O Senhor conhece a necessidade de cada um que foi apresentado aqui. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é o dono da vida, meu Pai querido. Que nesta noite a providência divina chegue a todas essas vidas que foram apresentadas diante do Senhor. Pai querido e Deus eterno, entra com a providência. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Conceda sua graça
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanha. Eita Deus, aleluia! Do teu lado e em ti é contigo, de dia e de noite, tua entrada e saída. Senhor, pela vida que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade de poder ofertar, de poder dizimar na tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoe, Senhor, a cada ofertante, a cada dizimista, Senhor, desta casa. Que o Senhor derrame dos altos céus uma chuva de bênção, da qual advém a maior abastança. Que o Senhor venha suprir toda a nossa necessidade, ó Pai, e em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor venha, ó Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, operar, Senhor, uma promoção na empresa que nós trabalhamos, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm negócio próprio, que o Senhor venha abençoá-los de uma maneira toda especial, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha honrar a fé de cada um dos teus servos. Pai, se porventura aquele que não pôde ofertar, aquele que ainda não é dizimista, eu coloco diante de Ti e peço, Pai, abençoe, abre as portas, ó Pai, para que possamos ser, ó Pai, ó Deus, mantenedores desta obra, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nós temos motivo para estarmos muito felizes, motivos de sobra, não é verdade? O Senhor nos uniu, nos colocou juntos nessa noite, e o meu coração ardia desde o momento que eu fui convidado para estar com os irmãos, e o Senhor prometeu uma porção do seu maná muito especial para nós nessa noite. E é tão especial o que Deus tem para nós hoje, que Deus me
deu uma música, letra e melodia para poder cantar aqui com os irmãos nessa noite. A palavra que nós vamos estar ministrando está em João capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura e eu vou entoar o cântico que o Senhor deu, inspirado na mensagem que nós estaremos ministrando. João 11, versículos 43 e 44, são 2 versículos. E a música, ela está bem, ela conta todo o capítulo, resumidamente, né, na letra da música, o que aconteceu aqui em João 11. Mas nós vamos ler o 43 e o 44. Então, irmãos, se os irmãos puderem, mesmo que a sua tradução seja diferente, tem ali, né? Vamos ler juntos ali, que fica mais bonitinho. No 3, tá? 1, 2, 3. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Nós vamos ler novamente, mas nós só vamos mudar uma coisinha ali. Se o seu nome não for Lázaro, você coloca o seu nome. Se o seu nome for Lázaro, não muda nada, ok? Só na parte do nome que nós vamos colocar o nosso nome, ok? No 3. 1, 2, 3. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Eduardo, sai para fora. Agora o versículo 44. Nós vamos ler direto e depois nós vamos voltar nesse versículo. Então diz assim, no 3, tá? 1, 2, 3. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Agora, irmãos, nós vamos ler novamente esse 44. Só que a única coisa que nós vamos fazer, nós não vamos tirar nada ali, nós não vamos mudar nada. Nós vamos acrescentar, depois que está escrito ali, ó, disse-lhe Jesus, quando você lê Jesus, antes de ler desligar e deixar-o ir, você vai falar, amém? Então, disse-lhe Jesus, aí todo mundo junto, igreja, aí continua, desligar e deixar-o ir, ok? Então vamos lá, no 3, 1, 2, 3. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: igreja, desligai-o e deixai-o ir. Amém? Amém. Muito bem, irmãos. Vamos orar, porque nós sabemos que tem muita bênção para Deus derramar através da sua palavra, mas o mais difícil, e é por isso que nós vamos orar, o mais difícil é nós estarmos ligados. Então nós vamos orar para que o Senhor permita que cada um aqui fique ligado para receber a sua porção. Nós te agradecemos. Ministra, ó Deus, em nome de Jesus, ministra com a tua unção poderosa, ó Deus, no coração de cada um. Tira, ó Pai Santo, tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento. Tira tudo aquilo que possa atrapalhar receber o teu maná. Ó Deus, nós somos teus filhos. Nós cremos que o Senhor preparou algo especial. Nós te agradecemos, porque agora nós vamos receber do céu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E antes de você sentar, você vai chegar em casa hoje, depois do culto, e vai falar assim: olha, aconteceu um milagre. Lá na igreja, teve um rapaz lá que falou para nós ler um versículo da Bíblia inteirinho, uma vez só, fechar a Bíblia e falar ele decor, e você vai falar assim lá em casa: e eu falei inteirinho decor, uma vez só que eu li. Vamos tentar? No capítulo 11 de João, no versículo 35, lê uma vez só, fecha a Bíblia e fala ele de novo, decor. Vamos ver quem consegue. João 11, 35. Vamos ver o que tem lá. Pode pôr na tela também. Fica mais fácil para decorar.
É uma vez só, o irmão tira da tela para a gente falar depois. João 11, 35. 35. Será que a gente consegue, irmãos? Ó, vamos ler no 3 e depois, sem olhar para lá, tá? 1, 2, 3. Jesus chorou. Agora decora. Jesus chorou. Amém. Essa é a música que o Senhor deu foi ontem, dia 19, o Senhor deu essa música. O título é esse, Jesus chorou. Glórias a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória. Já está certo. Porque Ele vai ressuscitar. Olha aí, ó. Não entendi o quarto dia jaz neste Glória a Jesus, aleluia. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aqui no capítulo 11, nós vamos ver, irmãos, que tem muita bênção no decorrer desse capítulo. Nós começamos vendo aqui no começo, bem no comecinho do capítulo, algumas coisas que você e eu já lemos milhões de vezes, já ouvimos várias vezes. Mas o Espírito Santo vai tirar uma venda dos nossos olhos para nós vermos algo que sempre esteve escrito aqui e nunca enxergamos. Porque para enxergar a palavra de Deus como realmente Deus quer que a gente enxergue, nós precisamos da luz do Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos trazer essa luz em cima da sua palavra. Logo no comecinho fala sobre um homem. Algumas pessoas têm a ideia, às vezes errada, de que o Lázaro, por não aparecer tanto, poderia ser uma criança. Então tem casos até na televisão
filmes, né, séries, que eles põem Lázaro como uma criança. Mas a Bíblia está garantindo aqui que não é uma criança. A Bíblia já começa dizendo que Lázaro era um homem. E para o judeu, considerar alguém um homem é alguém que já tem pelo menos 30 anos. Foi o que aconteceu com Jesus. Com 30 anos ele começou o seu ministério, porque assim ele é considerado emancipado. Eu vou só pedir para não ter fundo musical, porque olha só que interessante. Eu descobri que a atenção, ela foi estudada e descobriram quanto tempo que dura a atenção. Então, vamos lá. Quanto tempo vocês acham que dura a atenção de alguém? Chuta aí. Quanto tempo você acha que dura uma atenção? Hã? Pode falar. Quanto? Quanto tempo vocês acham? Descobriram o número. Que número vocês acham? Quanto tempo que dura a atenção? Não tem problema de falar errado não, viu, irmãos? É qualquer número, só para vocês interagir comigo, para que a gente realmente esteja juntos aqui, para que quando eu falo com você, você não esteja pensando em outras coisas além do que está acontecendo aqui agora. É isso exatamente o que estudaram. Como que é a atenção. A pessoa está ali, mas a mente está em outro lugar. Quanto tempo vocês acham que dura a atenção? 1 minuto. 1 minuto? O que mais? 1 minuto, o que mais? 5 segundos. Bom, só se for atenção de mosquito, né? Aí também não dá. Eles descobriram, irmãos, que a atenção nossa só dura 30 segundos. Então o que acontece? Se você for ver, os comerciais de televisão são muito caros, mas não passa de 30 segundos. Por quê? Porque é jogar dinheiro fora. A atenção só dura 30 segundos. Ué, mas como é que vai fazer então se só dura 30 segundos? Como que um pregador vai pregar lá 1 hora, 1h30, 2 horas? Simples. A obrigação de quem está aqui na frente é prender a sua atenção de 30 em 30 e não deixar ela ir embora. É difícil, não é qualquer um que consegue, tem que ter dom. Então, por causa disso, qualquer coisa que tiver além vai tirar a atenção. Então eu nunca prego com fundo musical por causa disso. Porque às vezes o pastor está pegando fogo, a música está assim, e fica aquela briga, né? Você não sabe se você vai para a música mais calma ou se vai para a pregação do pastor que é mais. Então, é por isso que eu não prego com fundo musical. Eu preciso da sua atenção. Por que eu preciso? Porque toda vez que um homem de Deus vai preparar uma palavra, essa palavra, ela precisa falar com esse homem de Deus. Porque se não falar, é perder tempo, querer entregar algo que não mexeu nem com você. Então eu tenho certeza que aquilo que Deus falou comigo vai falar com você. E por isso que eu preciso de 100% de atenção. Amém? Amém? Muito bem. Esse menino que estava doente, o nome dele era Lázaro, era um homem, e ele tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Essas 2 irmãs, no versículo 2, está dizendo primeiro sobre Maria. Maria está falando aqui de um episódio que iria acontecer. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu. Aqui está falando que ungiu no passado, mas não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. A Bíblia está cheia de linguagens. A Bíblia tem uma riqueza de linguagens que existe, principalmente na língua portuguesa. São figuras de linguagem maravilhosas. Aqui está sendo colocada uma figura de linguagem chamada anacronismo. O que é anacronismo? O autor ele coloca ou sem querer ou de propósito algo fora do tempo. Então, por exemplo, quando você vê lá escrito em Êxodo que quando Deus ele quer falar com Moisés, e Moisés se aproxima, e ali onde Moisés está indo, tem uma sarça pegando fogo, e o autor, né, que é o próprio Moisés, ele escreve que Moisés, no monte de Deus, ainda não era o monte de Deus, mas é só para nós sabermos onde que é o que está acontecendo aqui. Então aqui está falando para nós sobre algo que vai acontecer, mas é só para a gente saber quem é. Então é a irmã Maria, a mesma que ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Molhava com as lágrimas,
colocou o bálsamo lá, né, no vaso de alabastro, e com os seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Amém? É só para a gente saber de quem está falando. Muito bem. Aí diz que as irmãs, no versículo 3, as irmãs dele, né, Marta e Maria, mandaram avisar Jesus. Por que mandaram avisar? Tinha WhatsApp naquela época? Tinha telefone naquela época? Tinha correio tinha, né? Mas não tinha um telefone. E mandaram como? Tinha uns meninos e falou para os meninos: corre, porque Jesus está aqui perto. Eu sei que ele está aqui perto. Avisa ele. E olha só como que foi a informação, como que pediram para falar com Jesus. É a mesma oração que nós fazemos para Deus, que nós queremos certeza que Deus escuta, né? Então a gente faz aquela oração que é impossível Deus resistir. Então olha só o pedido, olha só a frase que elas pediram para falar para Jesus. Olha só no final do versículo 3: aquele que o Senhor ama está doente. Poderia só falar assim, ó, o Lázaro está doente. Mas ela queria garantir que Jesus viesse. Então, fala para ele: aquele que o Senhor ama. Porque não é qualquer um, é aquele que o Senhor ama. Então tem urgência. Se é quem você ama, tem urgência. Então elas queriam garantir que Jesus viesse mesmo. Que Jesus parasse de fazer o que ele estava fazendo para atender esse pedido. Aquele que o Senhor ama. Na nossa família, nós temos, quando nós temos irmãos e irmãs, nós temos sempre uma ideia de que a mãe e o pai gostam mais do outro. Ah, meu irmão é o caçula, meu irmão é o preferido da minha mãe e do meu pai. O meu irmão é caçula, ele é um pouco mais alto que eu, meu irmão. Mas ele, antes era bem mais baixinho, né? Mas hoje ele é bem mais alto do que eu. E a gente, eu e minha irmã, sempre achamos que a minha mãe e meu pai têm ele como preferido. Porque é o caçulinha, né? É o final da rapa do tacho. Então, aqui, as meninas, tanto Maria quanto Marta, entendiam que Lázaro era o preferidinho de Jesus. Isso você achou no versículo 3. Mas olha só o que João, o apóstolo conhecido como discípulo do amor, né, o discípulo amado, e quem fala isso dele é ele. Não tem mais ninguém falando que ele é o mais amado, é só ele falando, e nós todos estamos acreditando até hoje. Ele fez uma propaganda muito boa dele mesmo. Ah, esse daqui é o discípulo amado. Todo mundo sabe quem é, o João. Mas quem inventou essa história foi o próprio João. Não é nada bom, né? Sobre fazer o marketing dele. Mas vocês acham mesmo que João era o preferidinho de Jesus? Vocês acham mesmo que Deus tem preferências? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Olha o versículo 5, o que o próprio João está explicando. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, e também Lázaro. Então essa história de que o que você ama está doente, não pode, porque ele ama tudo igual. Agora, qual que é a diferença entre um filho que recebe mais atenção do pai do que o filho que recebe menos? É porque o amor, ele não tem limitações. O amor do pai e da mãe está aqui, ó. Só que tem uns que querem e tem outros que não. Tem uns que pegam mais desse amor e tem outros que pegam de vez em quando esse amor. O sonho do pai e da mãe é poder chegar no filho e dar um beijinho nele na hora que quiser, mas isso acaba muito rápido. Essa história de você poder beijar seu filho vai embora muito rápido. Não é verdade? Eles não deixam. Às vezes você está em casa, você fica olhando para o seu filho e você fica em pensamento agradecendo a Deus por ele ter te dado uma criança tão linda. Quando eles percebem que você está olhando para a cara deles, ficam com raiva. Quem está me olhando? Para com isso. Não é verdade? Não sabe nem um tantinho do coração do pai e da mãe que está vendo aquela criança e está agradecendo a Deus por aquela pessoa que é uma coisa mais linda do mundo. Nem achar bonito nós podemos. Olha a situação. Você tem que olhar de vez em quando assim e tirar o olho. Olha a situação. Se encarar da vida. Vocês estão entendendo? Então nós temos muito pensamento errado sobre as coisas. Ah, gosta mais? Não existe isso. Gosta tudo igual. Amém? Às vezes nós temos que entender que o pai e a mãe vai tratar diferente. Mas vamos lá, vamos entender isso melhor. Teve um pastor que ele conta que tinha ele, o irmãozinho dele, o irmão mais velho dele. E aí um belo dia, esse pastor, quando era criança,
E ele não nasceu pastor, tá? Quando ele era criança ele ainda não era pastor, só para deixar a observação, né? Esse menino, ele fez uma arte lá. Ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu não aguento mais morar aqui com a senhora, a senhora é muito mandona, o pai também, e eu quero ir embora. A mãe falou: beleza, foi lá, arrumou as coisinhas dele. Deu para ele e falou assim: pode ir. Aí ele ficou meio sem graça, porque ele esperava essa reação da mãe, né? A mãe abriu a porta, ele saiu, a mãe fechou a porta. Ele ficou lá do lado de fora, pensando: minha mãe não me ama. Mas quem que inventou essa história? Não foi ele? Daqui a pouco começou a passar um monte de coisa na cabeça dele. Meu Deus do céu, para onde eu vou? Aí começou a bater na porta chorando: mãe, 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 mãe. A mãe foi, o que foi? Ah, mãe, me perdoa, tudo bem, entra. Beleza. Nunca mais tocou nesse assunto. Passou um tempo, o irmão dele, um belo dia, falou para a mãe dele: eu não aguento mais morar aqui, eu quero ir embora. Na hora que ele escutou isso, ele até sentou assim para assistir. Falou: agora eu quero ver, né? A mãe dele não fez nada do que fez com ele. Aí ele não entendeu mais nada, né? Ué, não entendeu. Foi falar com a mãe dele: ô mãe, a senhora gosta mais dele do que de mim, né? Não, filho. Ué, mas quando eu falei isso, a senhora botou para fora. Ele falou a mesma coisa, a senhora não fez isso. Ô filho, seu irmão, se eu fizer isso, ele não volta mais nunca. Seu irmão é doido. Cada um é de um jeito, não dá para tratar igual, irmãos. É só isso. A minha mãe toca sanfona. Aí as minhas irmãs eram pequenininhas, e o meu padrasto toca tudo quanto é instrumento que você imaginar. Ele nunca aprendeu nada, mas nós viemos para São José dos Campos, ele nunca tinha tocado uma viola. E na família que a gente estava morando, tinha uma viola na parede, que estava lá há trocentos anos. Ele catou por uma semana, tocava tudo na viola. Então é um dom que Deus deu para o meu padrasto. E a minha mãe toca sanfona. E as meninas, quando a minha mãe queria ensaiar, tem a Silvinha e tem a Sirlene. A Sirlene, você tem que pedir com amor. Ai, filha, vamos ensaiar o menino lá. A Sirlene, tá bom. A Silvinha tinha que ter um chinelo do lado, porque senão não tinha ensaio nenhum. Ah, mãe, o quê? O que é? Ah, tá bom, mãe. Então trata diferente, mas é o mesmo amor. Não é isso? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Muito bem. Ora, depois que nós vimos aqui no 5, no versículo 6 diz o seguinte: quando soube que Lázaro estava doente. Muito bem. Será que Jesus não sabia realmente quando Lázaro estava doente? Ou seja, dependeu do recadinho dos meninos? Ele não sabia antes? Nós vamos ver no decorrer do texto que não só ele sabia que estava doente, quanto ele falou o seguinte: essa doença não é para morte. Então ele já sabia. Mas olha só o que o texto diz: quando soube, naquele momento que Jesus soube, que todo mundo viu os meninos contando para ele, a partir daquele momento que ele soube, o que ele fez? Qual foi a atitude imediata de Jesus? No versículo 6: ainda se demorou 2 dias. Ele ficou na onde ele estava, do jeito que ele recebeu a informação, ele continuou ali sem sair do lugar. Quantas e quantas vezes a gente acha que Deus está demorando? Quantas e quantas vezes a gente acha que Deus não ouviu? E o pior, e quando a gente acha que Deus ouviu, mas não fez nada? Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Todo mundo olhando, aquela multidão, onde Jesus estava tinha multidão. Quantas pessoas ouviram falar essa frase: aquele quem tu amas está doente? As pessoas viam Jesus entrando na casa, dormindo lá, comendo, viam a amizade. As pessoas esperavam uma atitude de Jesus. E o que aconteceu? Nada. Aí, o pior parte, vem um e chega perto de um discípulo. Por que ele não fez? Quantas vezes alguém pergunta para você: por que Deus não fez nada ainda? E o que você responde? Como que você defende Deus? Fala para mim. Mas ele não ama o Lázaro? Ele não foi ainda. Não foi. Ele está ocupado? Aí todo mundo vê lá Jesus lá. Do jeito que ele estava, ele ficou 2 dias. Tem hora que você não vai conseguir responder, você não vai conseguir defender Jesus. Mas tudo Deus tem para
A fé te livra de ter que saber tudo. Você não tem que saber tudo, você não tem que explicar tudo, mas tem gente que acha que tem que responder todas as perguntas. Não tem. Ah, mas você não é crente? Sou. Você não lê a Bíblia? Leio. Mas qual a resposta? Não sei. Simples assim. Eu só vou te falar aquilo que eu sei, eu não vou inventar uma resposta, porque não é certo. Aquilo que eu vivencio, aquilo que eu experimento, aquilo que Deus fala comigo, eu posso te dizer. Mas aquilo que sai disso, eu só posso responder uma coisa para você. Você quer saber a resposta? Vamos orar e vamos pedir para Deus responder, porque eu não sei. Eu não consigo explicar o que Deus faz e o que Deus não faz. E eu não consigo explicar quando Deus faz e por que Ele não faz naquele momento que você e eu queria que Ele fizesse. Irmãos, é tão sério isso, que quando você começa a ler o que aconteceu no Novo Testamento, algumas perguntas surgem. Por exemplo, Paulo e Silas louvando ao Senhor meia-noite. E o que aconteceu naquele lugar? Houve um terremoto. E você sabe que quando o chão se mexe, tudo que está preso ao chão também se mexe. Então você tem as grades, que estão todas ligadas com trincos, e o chão se mexe, essas grades se mexem e os trincos desbrancam. E nós estamos falando de um lugar cheio de bandido. E aí quando o homem, o carcereiro que morava na parte de cima, quando ele chega e vê tudo aberto, ele só teve uma conclusão: todo mundo escapou, porque qual bandido que não vai escapar com a grade aberta da cadeia? Então ele, já sabedor que o que ia acontecer era qualquer um que fugir, você paga com a vida. Então ele pensou: já vou me matar. E aí, quem está lá no escuro? Paulo e Silas, e grita: não te faças mal, estamos todos aqui. Aí ele pega a lamparina e confere. Realmente, ninguém quis sair dali, porque a presença de Deus é o melhor lugar para você estar. Ninguém queria sair da presença de Deus, porque a presença de Deus é maravilhosa. Não dá pressa, não dá vontade de sair. É uma coisa que não dá para explicar. É tão sério a presença de Deus, que quando Moisés desceu do monte e ele viu o que estava acontecendo, ele ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva, que a única coisa que ele tinha na mão, ele quebrou. E agora vocês podem achar estranho como que o homem pega algo que foi Deus que fez, e na hora da raiva ele quebra sem perguntar nada para Deus, porque aquele homem estava já há 40 dias e 40 noites sem tomar água, sem beber, sem comer, sem tomar banho, só na presença de Deus. E ele não sabia que tinha passado 40 dias e 40 noites. Na cabeça dele, ele subiu e o povo aprontou. Por isso que ele ficou com tanta raiva. Porque na presença de Deus, se alguém não falar, escuta, você já está orando há uma hora, você não vai saber. Porque é outro mundo, irmão. Só experimenta isso, só sabe disso quem experimenta. É assim que funciona. A presença de Deus é maravilhosa. Vocês estão entendendo? Muito bem. Então o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui essa dificuldade para entender as coisas que nós lemos. Aí você vê que tremeu tudo, mas me diz uma coisa: o Paulo e o Silas, eles não estavam ali todos sangrando, eles não apanharam, eles não foram espancados, não aconteceu muita coisa ruim com eles. Mas já que esses homens têm algo ligado a Deus, que é capaz de dar um terremoto e abalar todo um prédio, por que Deus não fez isso na hora que alguém queria bater neles e livrava eles de apanhar? Já que tem esse poder com eles, por que veio nessa hora, meia-noite? Por que não veio na hora que todo mundo queria bater neles? Vocês estão entendendo como que é ser um servo e uma serva do Senhor? Você precisa entender que aquilo de ruim que você está passando, Deus está vendo. E se Ele não fez nada, Ele ficou 2 dias sem sair do lugar, é porque Ele tem um plano. Aleluia. Você não pode ficar reclamando daquilo que você não sabe. Irmão, se
casulo vai sair um ser que vai ser uma borboleta linda, você não pode mexer. Se você mexer, aquele bichinho, acabou a vida dele. É um sofrimento para sair dali de dentro, é um sacrifício, é difícil, é apertado, é demorado. Você não pode ajudar, porque se você ajudar, vai ser contra o plano de Deus para aquele bichinho. Quando aquele ser está saindo de dentro do casulo, tem um líquido que vai, por causa da abertura que é muito apertada, esse líquido, ele vai espremendo em cima das asinhas, e aquilo com o contato com o oxigênio, vira uma película que deixa aquela asa resistente, ela consegue voar, não vai quebrar, não vai molhar e não vai conseguir voar. Existe um plano. Tem sofrimento? Tem, mas tem um plano. Eita. Considere o plano de Deus na sua vida, meu irmão. Muitas vezes nós reclamamos de algo que estamos vivenciando, mas olha só que ridículo. A gente ajoelha, a gente ora e diz: Senhor, entra com a providência, Senhor, entra com a providência, Senhor, entra com a providência. Quando Deus começa a trabalhar, no comecinho, a gente não começa a reclamar. O que está acontecendo? Eu acabei de orar, eu estou insistindo na oração e a coisa só piora, você não sabe de nada. Naquele momento que Neemias estava assim, ó, o rei olhou para a cara dele. Naquele momento ele podia ser morto. Ninguém tinha o direito de comparecer na presença do rei com um olhar triste. Ninguém poderia deixar o rei triste. Se alguém fizesse isso, mandava matar. E quando o rei percebe o olhar dele, o semblante triste, o rei fala: Neemias, o que é isso que está acontecendo com você, Neemias? Está triste? Ele entrou em pânico. A Bíblia diz que ele ficou com muito medo. Só que a gente lê isso e não entende por quê. Por causa das regras. Ele podia ser morto. E o rei, olha o que o rei piorou a situação. E digo mais, hein? Isso aí é problema do coração, isso aí. Isso aí é coisa séria. Me conta. Se ele confessa, ele podia ser morto. Mas você sabe esse momento que ele estava morrendo de medo? Resposta de oração. Ali Deus já estava começando a resolver o problema que ele pediu. Ali Deus já estava colocando um homem que tinha todo o poder naquele momento para dar para ele tudo que ele precisasse para reconstruir aqueles muros. Quando Deus começa a responder nossa oração, nós reclamamos, porque nós não sabemos de nada, nós não entendemos nada. Nós precisamos parar de reclamar do que nós não conhecemos. Irmãos, vocês percebam, eu fui só até o versículo 6. E olha só, vai até o 44. Mas só até o versículo 6. Olha quanta coisa Deus já nos deu aqui. Mas um dia nós vamos voltar aqui. E nós vamos continuar a partir do versículo 7. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem planos lindos. Nós não entendemos a forma como o Senhor trabalha. Nós não entendemos os mecanismos. Mas nós podemos ter uma certeza: tudo que o Senhor fizer contribui para o bem. Porque tudo que acontece, tudo o que é bom e o que é ruim, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, meu Deus. Continua nos abençoando nesta igreja. Continua abençoando a liderança dessa igreja. Continua dando ao Pai Santo, em nome de Jesus, amor a esses líderes para com esses liderados. Continua derramando do alto céu o teu poder. Quando alguém passa aqui na frente, ela fique olhando e pensa: eu preciso entrar ali. Eu sinto que eu preciso estar naquele lugar. Porque é a presença de Deus que vai atrair as pessoas. O amor que o Senhor derrama neste lugar. Ó Deus, a tua palavra não erra. Nós cremos num Deus poderoso. E o Senhor está fazendo algo nessa cidade, nesse bairro. O Senhor está movimentando as águas. Obrigado, meu Deus, pelo teu santo poder.
nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, como já foi lido aqui, estamos fazendo isso em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, aqui está na mão do nosso irmão Urildo esses cálices contendo suco de uva e esses pedacinhos de pães, simbolizando o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há alguns aí fora que acreditam que após orar ele se torna realmente o sangue e o corpo. Nós não cremos na transubstanciação, nós cremos no símbolo, e aqui é o símbolo do sangue, o símbolo do corpo. Estaremos orando e consagrando ao nosso Deus esse símbolo. Amém? Pode orar, irmão Nildo. Altíssimo nosso Deus, e da oh, aleluia! Em nome do Senhor amado Jesus Cristo, que está à destra do Pai. Aqui nas minhas mãos, Senhor, está este canta, está esse símbolo, Senhor, este pão do teu corpo, Senhor. Também esse cálice, esse suco, Senhor, é o símbolo do teu sangue, Senhor. E agora eu apresento na mão, Senhor, e consagra em nome do Senhor Jesus, fazendo isso em memória do Senhor, que nesta hora, Senhor, vai servir a tua igreja, Senhor, papai, para que a nossa alma guiada e a nossa alma viva no Senhor eternamente, Senhor. É que eu te peço agora, e já te agradei, por tudo, em tudo este momento que o Senhor nos concedeu para nós nesta noite, Senhor, e assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode servir. Todos conseguiram abrir? Amém. Glória a Deus. Amém. Pegue esse pedacinho de pão. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso
em memória de mim. Pode participar. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Senhor, obrigado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória. Eita Deus tremendo e santo. Aleluia, 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 aleluia. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, aleluia, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Podemos participar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Mas se assente glorificando, louvando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória. Oh, Deus, muito obrigado por este momento, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Anda la basuri de canta, la basuri de cubas tu, anda la basari. Oh, nós cremos, ó Pai, que independente da situação, independente do processo, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Pode até parecer, ó Pai, que o Senhor está em silêncio, mas nós cremos que no silêncio o Senhor está trabalhando. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por falar conosco, Senhor, de uma maneira toda especial. Senhor, que através desse ato que nós fizemos aqui hoje, o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, e que daqui um mês nós possamos nos encontrar aqui de novo e fazer novamente, ó Pai, este memorial pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Abençoe, Senhor, a tua igreja, fortaleça, repreende todo o mal, toda a seta do aniversário, toda palavra contrária, tudo aquilo que tem se levantado, que caia por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque nós cremos que o Senhor é exaltado, e adorado para todos sempre. Abençoe, Senhor, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, somente os avisos: domingo os trabalhos continuam normal, oração. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos graças ao Senhor, Deus, por esta noite que estivemos na tua presença, essa noite gloriosa, Pai, que relembramos o teu grandioso amor para conosco, Pai. Muito obrigado por mais um mês, Papai, na tua presença, Papai. O Senhor leva para você a cada crente mais um mês, Papai, dando saúde, dando graça. Ah, Senhor meu Deus, em Jesus, que nós te agradecemos por essa noite gloriosa. Muito obrigado, Senhor.
É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam, aleluia, no povo do Senhor, não somente hoje, mas tudo sempre. E a igreja da voz diga: